Seja mais bem-vindo a mais um Madcast. Olha, estamos aí de novo, Cirilão. É isso aí, Tiagão. Graças a Deus, mais um Madcast. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí conosco. Que o Senhor continue abençoando a sua casa e a sua família. De antemão, já vai curtindo esse vídeo aqui, já compartilha, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Temos hoje nosso querido pastor Vanderlei José de Almeida. Paz do Senhor Jesus, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, Tiago, a paz do Senhor Jesus, Cirilo, e a todos os nossos irmãos, amigos que estão assistindo este podcast ou Madcast. É um prazer grande estar com vocês aqui. Estou aqui no confronto, aqui tem 2 contra 1, mas eu vim preparado, vamos colocar começou. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. A paz do Senhor Jesus, pastor Vanderlei, é um prazer tê-lo conosco. Amém. Presença ilustre aí. Muita história, muita história. Muita história para contar. Nosso Madcast, tema, o Mother to Remember, a gente está trabalhando 2 anos aí, o Mother to Remember, e o nosso querido pastor Vanderlei tem uma história do nosso ministério, foi coordenador da Almadet. Então nós vamos tentar extrair do pastor Vanderlei algumas histórias interessantes aí sobre seu ministério e também sobre a Almadet. Reverendo de Guaratinguetá. Guaratinguetá. Conta aí pra gente. Na verdade... Santo André. Ele vai falar que é Santo André. A Silene não gosta que eu fale assim, porque eu nasci em Santo André. Meu né? Deus. Mas só nasci também, só nasci. Guaratinguetaense, né, de formação, de criação. E nós mudamos para Taubaté em 2002. 2002. Nós temos já há tempos uma história com Taubaté. Alguns familiares moravam aqui. Mas por conta do trabalho, nós mudamos para cá em 2002, 23 anos atrás. E mudamos aqui e chegamos aqui no Ministério de Taubaté. Viemos para o Ministério de Taubaté, especificamente aqui na Igreja do Parque Aeroporto. Aqui, desde aquela época, ficamos aqui servindo a Deus aqui na igreja. As nossas filhas cresceram aqui. Eu e a Sirlene, minha esposa. Nós temos 2 filhas, a Vanessa e a Érica. Elas cresceram aqui, casaram aqui na igreja, graças a Deus, com o Wilton. A Vanessa casou-se com o Wilton e a Érica se casou com o Marlon. Nós temos 3 netos, o Rafael, a Maitê, filhos da Vanessa, e o Eduardo, filho da Érica. Congregam aqui na igreja, eles congregam aqui, servem a Deus aqui. Então a nossa história aqui é muito forte. A partir do dia 10 de junho de 2013, nós passamos a pastorear a igreja aqui, ficamos por 6 anos até 2019, saímos, pastoreamos a igreja do Três Marias 1, depois voltamos aqui mais 1 ano e 10 meses, e depois saímos novamente. Agora estamos na congregação da Vila São José, a vila mais famosa de Taubaté, e os irmãos são uma bênção lá, estamos servindo a Jesus aqui com alegria no Ministério de Taubaté. Eu lembro que o senhor conta uma história muito interessante, gostaria que o senhor compartilhasse com a gente, questão de quando vocês vinham participar da Almadet, como é que era. Então, a Almadet sempre fez parte assim da minha vida, desde quando eu comecei a servir a Deus, que eu comecei a servir a Deus da igreja. Meus pais aceitaram a Jesus e eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, fomos para a igreja. E com 16 anos, eu estudava aqui no Senai, na época, morava em Guaratinguetá, estudava no Senai. Eu comecei a trabalhar com jovens. E depois eu fui regente de jovens. O senhor aí foi daí, regente já de jovens? Eu já falei pra Daís, Daís, se prepara, ela não Daís. tá enxergando esse lado meu aí. É uma benção. Ela é fera na regência. A Daís, ela é Deus benção abençoe. Mas eu fui regente naquela época lá na cidade de Guaratinguetá. E desde essa época de 1987, eu comecei a trabalhar com jovem. Antes de casar, eu me casei em 1990 e de lá para cá sempre trabalhando com jovens. Quando chegamos aqui, começamos a trabalhar com jovens. E o Congresso da Almadet sempre foi um congresso forte, não só aqui em Taubaté, não só no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas como no Brasil. Era e eu acredito que seja ainda até hoje, conhecido no Brasil todo. Os grandes pregadores da época pregavam aqui, os grandes cantores cantavam aqui no Congresso da Almadet. Então nós, como morávamos perto, nós víamos aqui, o congresso sempre no mês de julho tradicionalmente.
caía sempre no meu aniversário, quase sempre no meu aniversário. Então a gente sempre vinha aqui cooperar quando não éramos convidados para vir também cooperar cantando com o grupo. E eu me lembro que em 1990, eu já era regente, nós viemos cantar com o grupo aqui. Nós viemos, acho que uns 3 ou 4 ônibus de Guaratinguetá e viemos cantar no grupo lá. E nós ficamos bem perto do púlpito lá da sede, no congresso. E naquele dia foi o pastor Napoleão Falcão que pregou. Nós cantamos, eu tinha um grupo de Lorena também, da Assembleia de Deus, que cantou também. O vocal da Almades, que era e ainda é uma grande atração, vamos dizer assim, né? Pelo trabalho, pelos hinos, pelo louvor, pela adoração, a orquestra. É algo envolvente. Eu falo isso de coração, sempre falei isso. Não é porque estou aqui agora, mas sempre falei isso, que você vinha aqui, você saía motivado daqui, você saía com outra visão do que era o trabalho. E hoje, só puxando para hoje, hoje é a mesma coisa. Hoje as gerações mudaram, os tempos mudaram, mas o trabalho que vocês fazem hoje, quero parabenizar vocês, os demais coordenadores, regentes, toda a equipe, tem uma grande equipe. O trabalho que vocês fazem hoje é um trabalho envolvente, um trabalho que motiva a gente. Estão motivando aí outras congregações, igrejas, com certeza. E nesse dia, em julho, agora eu não lembro certo o dia, mas foi em julho de 1990, o pastor Napoleão Falcão estava pregando sobre Davi, que foi levar os mantimentos lá para os seus irmãos da batalha. Ele pregou essa mensagem. Naquela época, às 8 horas, entrava em rede com a Cacique, eu acho que é a Rádio Cacique, se eu não me falha a memória. Às 8 horas começava a transmitir o culto. Acho que o pastor Jorge falou falou isso. Foi o que o pastor Jorge falou. Então isso era na época dele. Exatamente. O pastor Jorge e o pastor Luiz, os coordenadores. Exatamente, ele comentou isso também. E aí entrava 8 horas, Almades cantava um louvor e entrava o pregador, entendeu? E ele pregando e tal. E eu via, assim, algo falou, Deus me mostrou. Eu me vi lá no púlpito da sede pregando. Bom, eu tinha 19, estava fazendo 20 anos na época. Eu já casado, a Silene estava grávida, eu casei em janeiro. E eu me vi lá e pensei comigo, poxa, isso acredito que possa acontecer, né? Um dia eu vi pregar aqui. Lógico. Era meu sonho ser pregador. Até hoje não concretizou, mas estou buscando. e aí eu peguei e foi isso. Parece que algo, sabe, descortinou o céu assim. E eu tive essa visão, sabe? Não teve nada assim de extraordinário. Algo que Deus me mostrou e eu guardei aquilo. Mas, além disso, Deus me mostrou lá coordenando a Almadet. Olha só. Aí pensei, poxa, aí já foi. Né, até então, possibilidade, o pensamento zero de sair de lá, de mudar para cá. Uma não tinha nenhum tipo de possibilidade ainda? Não, eu estava começando a minha carreira profissional. Eu estava estudando, estava começando a trabalhar nas empresas, trabalhava numa empresa boa lá em Guaratinguetá. E estava começando a carreira, não tinha nenhuma possibilidade. Isso em 1990. Eu vim para cá em 2002. 12 anos antes. E aí, mas eu tive foi uma revelação de Deus, algo que ficou no meu coração. E os tempos passaram. No ano 98, eu prestei um concurso no Senai. E passei no concurso e fiz o treinamento, fiquei aguardando, enquanto isso trabalhando nas empresas. Em 2000 eu entrei no Senai e oramos e Deus abriu as portas. Em 2002 nós mudamos para cá, e onde eu comecei a história, que eu contei parte da história. Viemos aqui, começamos a trabalhar com os jovens aqui do Parque Aeroporto Reviver, que agora faz 50 anos, né? Eu fui 9 anos coordenador aqui. O Cirilo, que você citou, que foi jovem na minha época. Depois eu saí,
Foi eu que me substituí e deixei você e o Fábio Virgílio, sim, né? Sim, o Fábio sim, Virgílio já estava comigo. Então, desde dessa época, e depois quando eu vim para cá em 2002, final de 2003, eu comecei a coordenar o MADES e Deus começou a cumprir as suas promessas. Eu comecei a entender, antes disso, já tive a oportunidade de pregar na sede, num trabalho de adolescentes, num culto de adolescentes, preguei, já foi a primeira parte, e depois eu comecei a coordenar e fizemos um período curto, 2003, final de 2003, 2004, 2005, trabalhamos à frente desse trabalho. A gente até falou sobre esse 2004, teve um pastor nosso aqui que eu até surpreendi ele, até cantei o hino porque eu estava em 2004, você foi tinha uma solista, graninha. Né, Tiagão? Não fui solista. Não foi, não? Não fui. Porque agora o pastor Vanderlei regente, ser solista, o negócio tá ficando bom, hein? Não fui, não. Quem sabe eu não tô lembrado disso, mas... Em 2004, eu estava lá na Avenida do Povo. Sim. Participava do vocal e agora sou coordenador. Olha pra vocês verem, irmão, como Deus ele faz as coisas. Reverendo, o senhor que trabalha muito tempo com o jovem, acompanhou o Madet aí, o que o senhor pode dizer pra gente? Como é que era a pegada do jovem naquela época? Como é que era o estilo? O senhor que também foi regente, como é que era a questão de hino? Qual que era a pegada do jovem naquela época para os trabalhos de campo, assim? Os trabalhos de campo sempre foram, assim, bastante desafiadores, né? Os trabalhos de campo sempre foram desafiadores, mas são trabalhos que geram muito resultado. São trabalhos que você precisa criar uma confiança, das congregações, dos grupos das congregações. Nós temos a felicidade aqui de ter nas nossas igrejas, nas nossas congregações, você não faz um congresso da UMADET a cada 2 anos, você faz um congresso ou vários congressos de UMADES a cada mês. Isso. A cada mês nas igrejas, nas congregações, a gente participa, você vê o porte dos congressos que são feitos, que são realizados. Então, são congressos de UMADET desenvolvidos nas congregações a cada mês. Sim. A cada mês tem várias congregações realizando um trabalho. Então, com isso, quando você não tem um trabalho forte de congregação, então o trabalho de campo fica mais necessário, vamos dizer assim, usando esse termo, porque fala assim, vamos para lá para a gente fazer algo diferente. Aqui já é diferente, as congregações já fazem um trabalho de grande vulto, um trabalho abençoado, um trabalho de grande qualidade, não é? Mas isso não é prejudicial, isso reforça o trabalho da UMADET e o trabalho que vocês fazem a cada 2 anos como sendo congresso. Agora, a grande sacada que vocês tiveram são esses trabalhos, os setoriais que vocês estão fazendo, que eu admiro muito esse tipo de trabalho, e também esse apoio às congregações, apoio à liderança, apoio aos jovens, né? Essa presença, essa participação. Então, o trabalho sempre foi assim um desafio. E tal qual agora, na época também foi. Nós tínhamos, eu acho que na época, num tempo atrás, era mais fácil a gente se reunir. Vou dizer uma coisa aqui, não sei se vocês concordam, quem está nos ouvindo concorda comigo, mas naquela época tinha menos atrações, a gente tinha menos compromissos. Sim. Não é verdade? Menos hoje em concorrências, dia, por assim. exemplo, hoje em dia a gente tem uma dificuldade de fazer um trabalho no sábado, por exemplo. Sim. Porque as pessoas têm muito compromisso, as famílias têm compromisso, você tem aniversário, você tem isso, você tem chá de revelação, você tem casamento, você tem uma série de coisas. A gente trabalha, antigamente, as pessoas trabalhavam somente, quem trabalhava durante o dia, quem trabalhava à noite, trabalhava à noite. Hoje os horários são mais alternados, hoje as pessoas trabalham em casa, hoje nós estamos vivendo outro momento, não é verdade? Outro momento. Até trouxe aqui a questão disso, daquilo que nós vivemos. Nós já passamos a pós-modernidade. Hoje nós estamos vivendo na contemporaneidade. A pós-modernidade é o momento que trouxe, após a Segunda Guerra, trouxe a modernidade, que trouxe os avanços tecnológicos. A Segunda Guerra, guerras sempre
sempre é um problema. Porém, em termos de tecnologia, na minha área, por exemplo, na minha área metalúrgica, por exemplo, houve um grande avanço pós-guerra. Por quê? Porque eles tiveram que criar, que recriar, tiveram que inventar muitas coisas, criar muitas coisas para que pudesse ser supridas suas necessidades, para não ficar atrás dos outros países e etc. Sim. Então, isso trouxe, querendo ou não, é um malefício, mas trouxe um avanço. A guerra é um malefício, mas trouxe um avanço para a sociedade, trouxe tecnologia e etc. Isso aí foi avançando cada vez mais. Né? Hoje nós vivemos aí o momento da contemporaneidade. E hoje nós temos a velocidade das informações. Sim. Eu sempre falo que há um contraste da velocidade da informação com a velocidade de processamento. Hoje nós temos crianças com dificuldades nas escolas, porque elas recebem muitas informações, só que elas não conseguem processar tão rapidamente. Não é verdade? A prova aí são o quê? Os computadores, celulares, não é verdade? A TV, Netflix, é isso. Elas recebem um monte de informação muito rápida, só que a velocidade desse processamento, às vezes, nem é tão boa assim. Não só eles, mas todos nós também. Então, nós convivemos com isso. O mundo precisando de orientação ou falta de orientação, ou estão precisando de orientação, tem falta de orientação. O mundo está... Temos os avanços que nós acabamos de falar, tecnológicos, né? Estão aí na nossa cidade mesmo. É uma cidade tecnológica, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Um monte de avanços. Só que com isso a gente tem os excessos. Sim. Excesso de exposição, excesso do eu, do ego, não é? Isso vai prejudicando, de certa forma, o ser humano. E naquela época a gente não vivia tão intensamente quanto isso. Então, a gente tinha uma certa facilidade maior, eu acredito, para trabalhar com esse lado, para se reunir, para juntar, para trazer. É verdade. Porém, hoje a gente tem mais os recursos próprios, cada um com seus recursos, a facilidade. Eu acho que é um contraste. A gente tinha coisa que hoje não temos, que era bom, que hoje não temos, mas também hoje tem coisas que são melhores. Uma via de mão dupla, né, pastor? Uma via de mão dupla, exatamente. Uma via de mão dupla. Uma coisa que o pastor Luiz sempre fala, né? A gente sempre tem conversa, ele sempre fala sobre a integração que nós conseguimos fazer aí com o pessoal de Minas. Sim. Sim. A gente conseguiu integrá-los, não como... Porque eles vinham como igreja convidadas para participar do trabalho, né? Agora eles já são como o Madet. Hoje o trabalho é deles. O trabalho é deles. Essa parte da tecnologia nos ajudou muito a chegar lá, né? Claro que a gente tem que ir lá, teve que ir lá, mas ajudou a gente chegar a Minas e trazê-los para o trabalho, né? Naquela época eu imagino que era difícil esse tipo de comunicação. Sim. Como é que era? Como é que funcionava essa parte de comunicação? Como o senhor coordenou em 2004, como é que funcionava essa parte de comunicação? A comunicação que a gente fazia era... para você ter uma ideia, naquela época no Congresso da Almadet, os sites estavam em alta, não, começando, acho que em 2004, sim. Acho que o desenvolvimento. E tinha um irmão nosso lá do Três Marias, o Jefferson, ele se mudou agora para o sul do Brasil, e nós transmitimos o culto não online, mas nós gravamos o trabalho na Avenida do Povo, que você citou, e depois nós colocamos no site. Que interessante. Entendeu? Ele criou um site na época, que aquela época o forte era criar o site, né? Era o auge. Era o auge, E aí ele criou o site, e nós no congresso, nós filmamos o congresso, né? E mesmo porque reproduzimos lá nos telões que nós colocamos, e depois ele colocou esses vídeos lá no site. Legal. E foi interessante porque nós começamos a receber e-mail, né? Daquela época. Olha tinha só. Os e-mails, né? Que era uma das formas de comunicação. Sim. Era o telefone. Então, por exemplo, hoje você manda uma mensagem aqui, praticamente se a pessoa tiver com o aparelho na mão, ela já pega, já responde. Mas na época a gente tinha que ligar para as pessoas, ligar para o coordenador, ligar para um pastor, ligar para um regente. Aí
o trabalho de ir até eles existia como existe agora. Mas hoje eu vejo, vocês fazem reuniões online. Sim. Não é? Então você tem que... Já pensou? Você vai ter que fazer uma reunião no sul de Minas. Não precisa deslocar. Você tem que ir lá, você faz uma reunião online. Eu trabalho eu tenho vários grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho da Comadesp, que eu participo, do Conselho de Educação e Cultura, nós fazemos reuniões online, porque eu aqui em Taubaté tenho irmão de Cubatão, de São Paulo, de Piracicaba, de Pirassununga, de São José do Rio Preto. Muita gente. Então a gente se reúne, é uma facilidade maior. Então, em termos de tecnologia e de avanço, hoje nós temos essa facilidade. Eu acho que na época as pessoas se reuniam mais, queriam estar juntas mais perto. Hoje eu falo para as pessoas, nós temos mais dificuldade, com todo respeito falo isso, nós temos mais dificuldade de trazer o nosso povo para o Congresso do que trazer os não crentes, das pessoas que não conhecem a Jesus. Verdade. E olha, nós dedicamos mais tempo tentando trazer os crentes do que os não crentes. Eu acho que a gente tinha que fazer o contrário. A gente tinha que inverter esse processo. Focar só nas almas. Quem quisesse vir, eu tô exagerando aqui, mas é assim, quem quisesse... Mas por isso mesmo. Por questão de resultados. Por questão de resultados, né? Então, eu vejo isso. Agora, uma coisa que a gente precisa mudar a cada dia é a valorização dos jovens. A valorização. Eu sempre tenho aquela palavra do profeta Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu recebi muita mensagem negativa para a minha vida. Você não será nada. Sim. Você não presta para nada. Você não terá sucesso. Você não será bem sucedido. Quantas vezes bati com a cara na porta? E como é que o senhor reagia quando o senhor recebia esse tipo de... Porque esse tipo de fala muitas vezes da sua maior parte dentro da igreja, né? Que gera o ciúme, né? E como é que o senhor reagia? Como é que o senhor... Você tem esse tipo de fala na família, na igreja e na sociedade. Sim. Entendeu? Na sociedade. Então, você bate com a cara na porta, as pessoas falam que você não é capaz, que você não pode, que você não tem condição, que você não tem capacidade. Mas isso fala isso de coração, deve ser um ânimo para a sua vida. Deve ser algo que você traz não como destruição, mas como motivação para você se levantar, se reerguer e ir em frente e conquistar aquilo que você espera, não é? Porque eu sempre falo para as pessoas algo que eu aprendi com a Abiúde aqui. Ele falou, a motivação, ele explicou, me deu até a explicação, faz muito tempo isso. A motivação não está nas pessoas, porque nós não motivamos as pessoas, nós estimulamos. Vocês me estimularam, vamos lá, vamos participar de um podcast, a gente vai conversar, vai contar história, vai falar da Almadet e tal. Foi um estímulo que vocês fizeram. Aí eu me motivei para estar aqui, preparei, me programei, não é? Se blindou, estar aqui com vestiu a couraça com medo dos tiros. Vesti a couraça da justiça, o capacete da salvação. Mas a motivação é minha. Sim, claro. Porque a gente estimula as pessoas e as pessoas em si se motivam. Isso não é autoajuda, mas a gente busca ajuda do alto nessa hora. Então é muito disso aí. Eu precisei vencer muito disso. Precisei vencer muito. E todos nós precisamos. O senhor tocou num assunto legal, né? Vamos até fugir um pouquinho aqui. Mas o senhor tocou num assunto legal. Porque essa geração, eu vejo que ela é uma geração que ela tem que se afirmar diariamente. Uma geração que tem problema com isso, pastor. Tem, inclusive, até a gente vê uma onda muito grande da questão da pregação coach, que ela atinge essa geração, que é uma geração que ela não gosta desse tipo de mensagem. Você vai se superar, né? É uma geração que você fala um não para um jovem hoje, né? Ele não gosta muito, né? Porque ele não gosta, é uma geração que não gosta de ouvir não. Sim. E o que o senhor pode me dizer? Como é que era esse perfil na época do senhor? O jovem ele era mais aberto, ele lutava mais por aquilo que ele conseguia. Como é que era? Na verdade, nessa questão, eu acho que era mais fechado. Era fechado? Eu acho que era mais fechado. Porém, acredito eu que muitas pressões que hoje a gente tem, naquela época não tinha. Né? Hoje o mundo está muito pressionado. Sim.
né? As pessoas, muita gente com sintomas, muita gente com depressão, muita gente para baixo. Pós-pandemia, então, verdade. Piorou. Eu cheguei a visitar muitos jovens pós-pandemia, jovens de 20 anos, de 30 anos, casais, famílias que não estavam saindo do quarto mais. Sim. Então, foi um momento difícil que a gente passou, estamos ainda com os reflexos daquilo que nós vivemos, mas é já também um reflexo daquilo que a gente já vinha colocando. Porque o perfil na época era muito diferente do de hoje. Hoje, por exemplo, você conversa com um jovem, o que eu gostaria para mim, como jovem, eu gostaria de entrar numa empresa e ficar sólido ali na empresa e até me aposentar. Não é assim mais. Depois de 2000 eu consegui fazer isso. Trabalhei 20 anos na última empresa, me aposentei na última empresa e tal. Acho que eu cumpri o meu objetivo, mas era aquele meu pensamento de lá de trás. Hoje não. Hoje o jovem tá, puxa, você tá numa grande empresa, você tá num bom trabalho. Eu falo, mas eu tô saindo, ele fala para você. Rapaz, mas você tá saindo? Não, tô saindo porque eu vou para outra. Para onde você vai? Não sei, mas eu vou para outra. Hoje tem a questão do PJ, né? Eu vou trabalhar para mim mesmo. Hoje eu trabalho em casa, eu desenvolvo a minha marca, eu desenvolvo meu produto, né? Vocês trabalham com isso, vocês são empreendedores, trabalham dessa forma. Então, hoje, a diferença é muito grande. Só que a gente perdeu um pouco do social. Sim. A gente perdeu daquele fato de que é importante de estar junto, de estar próximo. Não é verdade? Como diz a minha filha, o celular afasta os que estão perto e aproxima os que estão longe. Verdade, inverte. Não é? Mas é uma verdade. Você é uma aproximação dos que estão longe, mas não pode ser um afastamento daqueles que estão perto. A gente não pode perder essa questão da disciplina de estar junto, de sentir a necessidade das pessoas, porque através dos aparelhos, através das redes, isso fica muito frio hoje. Não é verdade? Fica muito frio. E, no entanto, hoje nós temos aí os desigrejados, as pessoas que não vão na igreja, as pessoas que não querem ir na igreja, as pessoas... eu vejo um problema assim, que o compromisso hoje é menor. Isso aí. É o compromisso que é menor. Difícil, concorda comigo? Chegou no X da Porque antes, eu preciso ir lá, eu tenho compromisso de ir. Né? Eu tenho, hoje eu não trabalho, hoje eu tenho folga, eu vou para a igreja. Agora não, as pessoas já vão programando. A igreja, eu falo que Deus é o mais prejudicado nessa relação, porque tudo sobra para Deus. Se eu não tenho recurso, Senhor, infelizmente não vai dar. Faltou o recurso. Senhor, eu ia fazer, mas já que surgiu uma oportunidade, até que eu ia na igreja, mas surgiu um convite para o churrasco, eu vou para o churrasco. Deus sempre perde para nós. É verdade. Infelizmente. Deus sempre perde. Infelizmente. A gente coloca Deus sempre em desvantagem com a gente. Por quê? Porque nós perdemos esse compromisso. Surgiu até no censo agora, né? Evangélicos não praticantes. Olha isso. O que a gente... Exatamente. Eu falo isso. Eu falo isso porque... Não tinha esse... Não tinha esse título. Não. E a gente condenava. E a gente condenava que tinha, não era? Quem tinha o título, a gente condenava. Condenava, tá vendo? Agora, nós estamos vivendo a mesma... Porque falta o compromisso. Infelizmente. Isso hoje fica mais difícil para você reunir, para você estar junto, para você estar perto, para você trazer, para você fazer algo diferente e tal. Essas são as dificuldades. Mas olha só, sabe o que nós estamos vivendo? A vítima do que a colheita do que é o resultado daquilo que a gente planta. Sim. Não é verdade? A lei da semeadura. Você plantinha livre, a colheita obrigatória. Mas é aquele negócio, é muita maldição para a vida. Infelizmente. É muita maldição. Então, eu sempre estou com essa palavra aqui, ó. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens sonharão sonhos, vossos velhos terão visões, diz lá o profeta Joel. Então, é isso que nós precisamos profetizar para a vida dos nossos jovens. Quantas vezes nós não ouvimos, você não será nada, você não vai... Infelizmente. Eu tenho não é uma mágoa que eu estou falando, assim, não é uma mágoa, mas uma vez a pessoa falou para mim, eu tinha uns 12 anos, estava lá na igreja no ensaio, eu já contei esse testemunho várias vezes. Ou testemunho, não sei o que é. Eu estava no ensaio do grupo de louvor da igreja, mas fui lá porque meus amigos participavam. Um tocava bateria e o outro cantava. E eu fui lá. Aí, nesse dia, o que aconteceu? O coordenador
fez uma reunião depois do ensaio, eu tava lá, despretensioso, eu tava lá só para acompanhar, que depois a gente ia sair dali e ia fazer outra coisa. E aí ele pegou e deu função para todo mundo. Falou, você vai fazer isso aqui, você vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, tal. Beleza, vamos acabar o ensaio. Eu não tinha compromisso com ele, não fazia parte, ele não tinha compromisso comigo, quer dizer, eu não fazia parte. Aí um amigo meu falou assim, poxa, mas você não vai dar nada pro Vanderlei fazer? Aí ele falou assim, não, ele não serve nem para enrolar o cabo da guitarra. Nossa, Jesus! Você quer motivação? Meu Deus, hein? Você quer uma motivação? Pega Meu uma dessa. Deus. Pega uma dessa. Aí você balança. Mas sabe que tem uma coisa que lá não fez mal. Ah, mas você guardou. Guardei porque graças a Deus não tive amnésia. Sim. Mas, olha, talvez feriu no momento, mas hoje não eu mais. Eu poderia não saber tocar, cantar e tal, mas enrolar o cabo acho que eu sabia. Eu ia conseguir enrolar grande, pequeno, trançado. Dava. Eu fazia o que ele quisesse. Eu acho que se eu não soubesse, eu ia aprender. Mas graças a Deus que eu não fiquei enrolando o cabo, não foi? Ainda bem. Não foi o Bill Gates que perdeu uma oportunidade como faxineiro do shopping ou de uma empresa, não me lembro agora, porque ele não tinha e-mail. Manda seu currículo, eu não tenho e-mail. Aí olha só onde ele chegou. Olha se ele tivesse virado faxineiro. Né? Exatamente. Então, são coisas... essa questão é muito forte. Então, por exemplo, fale para os seus filhos, olha... Meu filho será um profeta de Deus. Porque, gente, para profetizar maldição tem um monte. Tem um monte. E, inclusive, você que está assistindo a gente aí, ó, muda essa condição na sua casa, na sua família, na igreja. Profetiza a bênção para a vida dos jovens. O adolescente, o jovem pode dar trabalho, alguma coisa, você corrige a rota dele. Traz ele para perto, mas não profetiza maldição sobre a vida dele. Aí eu fui casar, falaram para a Silene assim, não namora com esse rapaz, ele não vai dar em nada. Ele não casa com ele. Rapaz, você vive uma vida debaixo de uma maldição. E hoje, muitas vezes, nós plantamos isso. E nós colhemos esses frutos. Só que nós não podemos plantar isso. É isso que muita gente não entendeu ainda. De tudo aquilo que a gente já passou, hoje a gente não pode plantar isso. Tem que aprender, né, velho? Hoje eu passei situações, momentos com minha família, com meus pais, com a sociedade. Hoje eu tenho uma outra visão com as minhas filhas, que eu fui aprendendo. As minhas filhas, uma outra visão com os seus filhos, que são os meus netos. E assim a gente vai aprendendo a desenvolver a cada dia. E é isso que os jovens hoje precisam na igreja, é isso. Eles precisam de estimuladores, né? Estimuladores. Exato. Orar por eles, abençoar a vida deles. Não é verdade? Eles serão bem-sucedidos, querendo ou não, eles vão suceder a gente, ou nem sucessão, eles já estão junto com a gente, estão fazendo a obra junto com a gente. A gente tem esse ato aí, né, de jovem querer ir para o ministério, por causa disso, eu sempre falo, né, o senhor é uma prova que o senhor sempre está com a gente, né? Sim. Mas a gente sente uma falta de muitos pastores acompanharem o nosso trabalho, o jovem não tem essa identificação com o pastor dele, né? Mas eu tenho um testemunho. Recentemente um pastor foi numa das nossas vigílias, que por sinal a gente tem feito aí, graças a Deus, bastante, e os jovens viram ele na vigília. Ele nunca tinha ido, primeira vez que ele foi, e aí ele foi na vigília, os jovens viram, e no domingo, no culto lá, ele falou, jovens, gostei de ver vocês na vigília, e gostaria de vocês aqui amanhã na oração, aqui no culto de ensino. E ele já tinha feito esses convites há muito tempo. O que aconteceu segunda-feira? Os jovens lotaram o culto. Por que lotaram? Virou referência. Porque viram que o pastor estava lá orando com eles. Foi a resposta, né? Foi a resposta. E ele falou, nossa, Thiago, agora não falta nenhuma. Eu falei, não falta mesmo, é benção. Entendeu? Isso, pastor, é uma coisa que a gente vê, é claro que a gente tem que fazer meia-culpa nisso, que nós somos o Ministério de Taubaté, nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela cresceu, né, de uma forma... meio assim, como dizer, ela não foi bem ordenada. Então, possivelmente, o senhor não teve um curso de capacitação para ser coordenador, como eu também não tive, como o Silvio também não teve, né? Hoje a gente trabalha nisso. Mas agora vocês estão fazendo isso. Sim, essa é a oportunidade de trabalhar com vocês num simpósio que vocês fizeram, administrar para
para coordenadores. E aí que cai. Agora, a partir de agora, a gente precisa. Se a gente não teve, a gente precisa ter esse pensamento de essa dar, né, orientação, pastor? né? De dar. Porque muitas coisas a gente aprendeu na raça. Verdade. Não é verdade? Só antes de você mudar, Diga. eu sempre falo que nós somos como Felipe e Eunuco. A gente sobe na carruagem que a gente ensina no caminho. É por aí. Vai nosso lema. Vai que a gente ensina, não é? vai que a gente ensina Vamos lá, no vamos lá, caminho. vamos lá que vai dar Vai dar um jeito, vai dar um jeito. Né? Porque Vai tem, dar tudo tem certo. vários perfis das Sim. igrejas, as igrejas preparam, como nós começamos, como que nós fazemos. Fala assim, ó, eu acho que você serve. Foi o que aconteceu comigo, eu acho que você serve para ser o regente. Você serve para ser o regente. Então vai lá, se vira lá. Isso Aí mesmo. a um gente jeito. vai aprendendo no caminho, né? Sim. Como de repente alguém tá junto com você, desaparece, mas você tem condição de continuar. Exatamente. É por aí mesmo. Reverendo, o senhor coordenou em 2004. Vamos falar um pouquinho. Como é que era trabalhar com o pastor Ezequiel? Pastor Ezequiel, como eu era novo aqui, né? É. Como eu era novo, então, e eu congreguei, nessa época eu congreguei lá na sede. Ah, o Foi senhor o momento que eu congregou lá? saí daqui. Ah, Eu fui levado lá para a sede na época. Aí eu congreguei lá no final de 2003, 2004, 2005, até o começo de 2006. Então, eu fiquei com ele lá. É uma pessoa que era um homem de Deus, ele passava muita segurança para a gente. Embora, como era mais novo, né, não conhecia, eu era novo aqui, então a gente fica sempre, né? uhum. Mas nós tínhamos, a nossa equipe era de coordenadores, era eu, o pastor Eugênio. 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 E o Eugênio era meu líder de jovens, né? Isso, Hoje a gente congrega junto lá, Olha isso. Legal. lá na Vila São José. O pastor Eugênio, que já conhecia bem o pastor Ezequiel. O evangelista Edson Ferreira, que congrega aqui. E também que já tinha bastante tarimba, bastante conhecimento e tal. E o pastor Carius, que fazia esse meio Carius também, olha isso. O Carius era o nosso Relações Públicas. Que legal. Aquele jeitão dele. Sim, tal, gesticulando e tal. E o pastor Ezequiel gostava muito dele, né? Porque os dois militares. Sim, sabiam Então trocar uma ele ideia. ganhou o coração do pastor Ezequiel também por isso, né? O pastor Carius trabalhava como coordenador de jovens, trabalhou como coordenador de jovens aqui no Parque Aeroporto, na época e tal. Então, ele fez parte da nossa equipe. Então, esse caminho... O Dirceu também. O Dirceu trabalhava com a gente, o Dirceu da Betel. Trabalhava com a gente. O merchandising da Betel aí. Abençoa nós, Dirceu. Abençoa nós. Então, isso aí também... esses irmãos facilitavam o nosso caminho, o acesso. Até foi uma questão, acho que aconteceu com vocês, o ano passado, que vocês fizeram o congresso em agosto, não foi? Foi agosto. Sim. Então, em 2004, nós fizemos o congresso em agosto também. Porque nós, como nós fizemos na Avenida do Povo, fizemos na quinta na igreja, na sexta, no sábado e no domingo na Avenida do Povo. Fala, Deus. Fala Deus aí, pastor. Hashtag pastor Luiz. Quinta-feira, tá vendo? Quinta-feira. Eu vou trazer ele aqui, Cirilo. Vou ter que convencer. Vamos ter. Era assim, na época era assim. E às vezes você fazia quinta, sexta, sábado, domingo, encerrava na segunda. Meu Deus. Olha isso. Mas essa é uma outra característica. Mudou, né? Essa é uma outra característica. Hoje até sábado tá difícil pra gente. Difícil. Essa é a realidade nossa. Por causa dos Não, compromissos. trazer jovem dia de semana tá difícil. Agora, nós estamos caminhando, já nós vamos fazer congresso segunda, terça e quarta. Porque tá mais fácil durante a semana do que final de semana. Em virtude de todos os compromissos. Então, por causa da agenda da prefeitura, a gente não conseguiu em julho a vaga na Avenida do Povo. Aí teve a possibilidade da primeira semana. Só que a primeira semana é a Santa Ceia. Aí as pessoas, os obreiros falaram assim, o pastor Ezequiel nunca mudou a Santa Ceia. Não vai ser agora. Não vai ser agora, mas vou falar com ele. Aí marcamos uma reunião com ele, fomos lá. Mas ele entendeu essa possibilidade, abriu a possibilidade. Olha só. Olha isso. Mudou a Santa Ceia. Olha isso. Deus moveu os céus. Foi uma grande... Mas ele era assim, uma pessoa de muito respeito, né? A gente tem aquele receio assim, de chegar perto dele. Pelo menos, né? Eu, na época, como eu disse, estava novo aqui, né? Mas uma pessoa de respeito, um homem de Deus e tal. O pastor Luiz era o conselheiro da época. Olha que legal. Era o conselheiro da mocidade também.
nos ajudou nesse sentido. E fizemos o trabalho nessa Da Avenida do época, Povo. Avenida do Povo. Que legal. E esse desafio, pastor, porque a Almadret, ela já tinha ido para associação, ela era muito ali na sede, que o pessoal para todo mundo que a gente tá vindo aqui, a gente fala, né? O pessoal fica pedindo pra gente, pastor. Parar. Trava a rua ali da sede. Se eu travar ali, eu sou preso. Não tem hoje. como. Não, mas travava naquela época. Trava naquela época, hoje não dá. Naquela época, aquela avenida ali, aquela rua da sede era mão dupla. Nossa, mão dupla ainda? Mão dupla ainda. Era Meu mão dupla, não é Deus. só avenida. Hoje até a Avenida Independência é mão única. Sim. Que foi de um tempo pra cá. Sim, eu cheguei aqui ainda era mão. Mas naquela mão dupla. época, ali era mão dupla. Meu Deus. Né? Só que depois, ali, depois das 18 horas ali, o movimento era bem menor. Não tem nem como se comparar hoje. Hoje Não. é mão única, ali 2 pistas ali. O fluxo é muito grande, não tem como. Só aquele semáforo que a gente tem lá já dá um problema, porque o pessoal pensa que o semáforo não é só para a igreja, é para quem sai da praça, da prefeitura ali também. Mas o pessoal pensa que é só para exclusivo só por da igreja. causa da igreja. Já temos problema, então hoje você travar ali, você trava tudo. Mas naquela época eles tinham feito, em um dos anos lá, não lembro agora, tinha feito o trabalho da associação. E como a gente estava angariando, né, chamando foi em 93, não foi que o Jorge falou? Que levou a Cassiane? Eu acho que sim. Foi 93 que ela estava começando, que a mãe veio com o Fusquinha e tudo viu lá. Isso mesmo. Veio a Cassiane. E então nós, como a gente estava chamando bastante jovem, começou a aumentar. E nós fazíamos os ensaios lá, tipo o que vocês fazem agora. Faz o ensaio lá, lotava a sede. Então, a gente, temos que fazer em outro local aqui, porque aqui na sede vai ficar inviável. Então, nós fizemos a abertura na sede, mas já foi na quinta-feira. Já estava bem cheio. Depois nos outros nós vamos fazer na Avenida do Povo. E tem até um fato legal que aconteceu, que o pastor Eugênio tinha participado a formatura dele na faculdade, foi acho que foi na DPM lá, e ele tinha visto que fizeram um trabalho de rebaixamento de teto com aqueles panos acetinados e tal. Sim. E ficou bem bonito. E o Eugênio deu essa sugestão para nós e nós fomos atrás da pessoa. Eu conheço ele até hoje. Ele nos ajudou, fez um trabalho para a gente aqui em 2022 na Comadesp, lá no Cruzariol. O Lousada. Ele faz esse trabalho aí com maestria. E de um dia para a noite, ele começou à tarde, virou à noite. No outro dia, ele mudou a cara da Avenida do Povo. Ele fez o rebaixamento lá. Fez o rebaixamento. Que legal. Bem onde a prefeitura tinha montado o palco. Nós conseguimos o palco emprestado da prefeitura, montou o palco, ele fez o rebaixamento de teto, colocou os carpetes, colocou decoração, mas mudou a cara. Nem parecia. Acho que eu não sei se alguém tem ainda. Olha, tá difícil o material. Tá muito difícil. Tá difícil, porque naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Como eu falei, a gente até filmou, né? Depois jogou lá no site, jogamos as fotos no site também. O pessoal começamos a receber, como eu falei, ligação e e-mail de várias partes do Brasil, né? Pedindo as dicas para o trabalho. Que legal. Tal. Então, mas foi um desafio grande, porque sempre vocês sabem disso, ano passado fizeram lá no SEDES, sempre é um desafio grande tirar da igreja, porque as pessoas acham que não vai ser tão espiritual quanto a igreja. Infelizmente. Né? E o trabalho não é o mesmo trabalho, principalmente você fazer na rua. Não é o mesmo trabalho, não é a igreja que você tirou as paredes, não é. Lá é um trabalho totalmente diferente se você quiser alcançar as pessoas. Exatamente. Se você quiser alcançar as pessoas que estão ali, que passam por ali e tal. Então é o desafio. Aí, Serena, tá vendo de onde vem a minha ideia dos panos? Eu agora entendi muita coisa. Entendi muita coisa. Inclusive, ele fez também lá no Cruzariol. Ficou bem bacana mesmo. Ah, legal. Pastor, eu não sei se eu posso cortar você aqui. Claro. Já cortou, né? Eu tenho dois testemunhos que foram de lá. Pode? Dois testemunhos. Recente, assim, eu acho que uns 2 anos atrás, uma irmã me procurou e falou, olha, tem uma irmã lá na congregação que ela aceitou Jesus da Almadret da Avenida do Povo. Nossa, que legal. Ela aceitou Jesus lá, ela estava com uma criança no colo
E ela não queria sentar, não podia sentar na arquibancada e queria ir embora, porque a arquibancada estava lotada, lotou a arquibancada mesmo lá, nós colocamos aquelas cadeiras também. E aí a irmã pegou uma cadeira e cedeu para ela, ela ficou, aceitou Jesus, está servindo a Jesus até hoje. Olha que benção. E uma outra irmã, ela estava fora da igreja. Ela congrega aqui no Parque Aeroporto, congregou comigo no Três Marias, congregou comigo aqui, eles mudaram para aqui para perto. A irmã Neiriane com o irmão João Paulo, ela estava afastada. Olha só. Aí ela entrou em contato pelo site. Olha. Pelo site. Hoje a gente falar isso, aí mandou uma mensagem. Não, já tô ouvindo isso. O que é isso? Então, nós recebemos várias mensagens, atendeu. E essa irmã Neiriane, ela entrou em contato comigo pelo site, mandou mensagem, e eu atendi ela com a minha esposa lá na sede. Nós fomos na casa dela. Aí começamos a cuidar, depois ela veio, trouxe o esposo aceitou Jesus, e hoje eles são bens, trabalham com família. Olha isso. Entendeu? De tantos outros, né? Frutos da humanidade. Agora, mas eu já falei isso pessoalmente para vocês, e quem está ouvindo a gente aqui. O trabalho de jovem é um trabalho que produz muito fruto, porque é uma grande escola. Sim. A gente, como você falou, não tem aquela escola formal, a escola de obreiros da Assembleia de Deus. Não. Nós não temos, né? Não temos aqui, mas até temos. Estamos evoluindo. Mas essa escola chamada liderança de jovens, de adolescentes, é uma escola. Sim. Hoje, vários pastores nossos, o pastor Moisés aqui, vou falar alguns que eu lembro aqui, os pastores que estão fora aqui, o pastor Eduardo Pacheco, o pastor lá de Passa Quatro agora, sim, o pastor Fabinho, o pastor Marcelo, Marcelo de Carvalho. Ele falou que foi um ano e ele participou da coordenação. Sim, ele participou. Então, são pessoas que hoje estão trabalhando, que estão à frente de igreja, sendo abençoados, abençoando vidas, né? Que tiveram essa experiência, esse aprendizado, essa escola que é a liderança de jovens. Por quê? Porque você mexe muito, você pega os jovens saindo da adolescência, alguns adolescentes, porque naquela época não tinha adolescente. Não tinha, né? Em Guaratinguetá, eu comecei o trabalho de adolescentes lá. Nós começamos a escola dominical com adolescentes e começamos a classe específica e o trabalho com adolescentes. Porque naquela época, ele fazia 12 anos, ele ficava perdido. Ele estava barata tonta. Exatamente. Rodando, porque não aceitava. Aí muitos tinham que, uma época atrás, tinha que se batizar para cantar. Aí ele ficava meio perdido nesse tempo. Entendeu? Ele ficava meio perdido, vai fazer o quê? E nós perdemos muito com isso, infelizmente. Ficou uma lacuna muito grande, né? Ficou uma lacuna grande, exatamente. E aí nós perdemos com isso. Então, o papel do coordenador era pegar esse adolescente, como não tinha divisão, né? Um tempo atrás, pegar esse adolescente, fazer a transição dele de adolescente para jovem, fazer a transição dele de jovem para adulto, aí ele acompanhava no casamento, acompanhava. Então, era uma pessoa que tinha experiência numa faixa etária grande. Numa faixa etária grande. Então, a probabilidade desse irmão, desse obreiro, dar certo lá à frente como um pastor de igreja, como pastor de um rebanho, é muito grande por causa dessa experiência. Então, isso aí é muito gratificante. Eu já falei isso para vocês. Falei isso para vocês no particular. E hoje ainda vocês já podem colher frutos disso. Sim, é verdade. Você já pode colher frutos disso. E a gente consegue ver quem já foi líder de jovem. Dá diferença mesmo pela característica do pastor, o olhar que o diferente. Pastor tem para a juventude, né? Você vê quando o pastor ele foi líder de jovem, quando ele não foi. Exato. O olhar que ele tem, a paciência, ele fala, não, eu já passei por isso, já passei situação assim e tal. Principalmente as questões que os jovens enfrentam, né? Principalmente as questões que os jovens enfrentam. Por mais que tenha sido diferente da época do senhor, quando o senhor foi coordenador e agora, mas ainda assim existem... São as mesmas, questões emocionais, relacionamento, de hormônio, a questão profissional, Então, eles passam por uma fase, a questão familiar, aceitação familiar. Aí ele tem um problema com a dificuldade com a aceitação familiar, ele tem a dificuldade com a aceitação na sociedade.
Não é? Aí depois ele tem uma dificuldade com a aceitação da igreja, isso que eu não consigo entender. Infelizmente. A gente deveria ser mais inclusivo, abraçar mais. Eu estou falando de gente nossa. Eu estou falando dos nossos filhos, eu estou falando dos nossos netos, dos jovens que nasceram na nossa casa. Não é? Essa barreira a gente tem que quebrar. E eu vejo essa barreira ainda hoje. Sim. Né? Por exemplo, eu cheguei em Taubaté há 23 anos. Sim. Então, por exemplo, teve quem nasceu na época, no ano que eu cheguei, hoje tem 23 anos de idade. Exatamente. Não é? Isso. Tem criança aqui no Parque Aeroporto, que chegou e eu estava criança. Exato. Ele estava criança, depois eu fiz o casamento dele, apresentei o filho dele. Exato. E os dois exemplos que eu tenho, que poderia citar aqui, são as minhas filhas. A Érica tinha 7 anos, era criança. A Vanessa tinha 12 anos, entrando na adolescência quando nós viemos para cá. E eu fiz o casamento delas, apresentei os meus netos, os filhos delas, não é? Então, olha só, nós somos responsáveis. Se elas não dão fruto hoje, a culpa é minha. Sim. Se uma criança que chegou da minha época, de 20 anos atrás, não está dando fruto hoje como obreiro, como pai de família, como mãe de família, como coordenador, a culpa é minha, porque eu participei da formação dele. O que eles fazem hoje, o que deixam de fazer, viram em mim. Isso é verdade. A gente fala assim, aquela época a igreja era de mais oração. Eu tenho uma raiva desse pensamento, dessa fala. Eu tenho uma raiva. É por isso que eu falo, nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Nossos jovens terão sonhos. Não é? Eu falei isso para vocês. Nós estamos vivendo o avivamento hoje. Se vocês me perguntarem como que você vê os jovens hoje, eu vejo os jovens no avivamento. A gente vê o que a gente não estava vendo. Sim. Nessa lacuna, nesse meio, batismo com o Espírito Santo. Graças a vendo Deus. Conversão de vidas. Graças a Deus. Libertação de vidas. Os jovens preocupados em compartilhar Jesus. Eu vejo jovem preocupado com o devocional. Eu vejo jovem preocupado em ler a Bíblia. A Bíblia, entendeu? Ao fazer o seu devocional, a orar, a colocar seu compromisso com Deus, a ter uma disciplina diferente, a ter um compromisso com a igreja, entendeu? O jovem projetando algo para sua vida, mas não esquecendo que ele precisa ser um ofertante ou dizimista na casa de Deus para ser abençoado. Então, o que nós estamos sofrendo hoje, ou nós estamos passando hoje, não podemos reclamar, que foi o exemplo nosso. É a mesma coisa, eu não posso reclamar das minhas filhas. O exemplo que elas tiveram foi o meu e da minha esposa. Sim. Não é? Eu vou chegar batendo, vou chegar brigando com elas, porque elas vão falar, mas peraí, é o que vocês faziam. É o fruto, né? O casamento delas hoje é o reflexo do meu casamento. O relacionamento delas com o marido, com os filhos, é o nosso reflexo como família na nossa casa. Então, você que está me ouvindo aí, é forte isso aí. Eu disse que ia ser ele veio preparado, ele veio. Mas é isso. Prepara a sua semeadura, porque a colheita vai vir. Ela vem. Vai vir. Vem, então, os jovens, se eu falar hoje, por exemplo, os jovens não oram hoje, mas eles estão olhando para mim. Claro. Eu não orei, então. Porque eles cresceram me vendo aqui na igreja. Eles cresceram comigo aqui, me vendo de manhã, de tarde, de noite, conversando comigo, vendo a minha vida. Então, se não ora é porque eu não dei exemplo. É o reflexo dos que vieram antes, né? Se não faz é porque eu não fiz. Mas eu vejo que é uma tendência, pastor, não sei se o senhor concorda disso, é bem mais fácil e muito menos trabalhoso eu falar do que orientar. Infelizmente, Então, eu falo, jovens dos últimos dias, não quer saber nada com Deus, mas chegou perto dele, viu a vida dele, falou, vou trabalhar com dele, você, né? Tem um pessoal não do nosso ministério, né, que o jovem não ora mais. Eu falo assim, vem ver nossas vigílias. Infelizmente. Vem ver com a pegada que nossos jovens estão. Então, é mais fácil, pastor. Eu falei assim, não tá funcionando, né? Que nem recentemente eu participei de porque eu também sou do conselho lá da Comadesp, participamos de uma reunião a nível Brasil aí, e havia uma preocupação lá, né? Nossos jovens da faculdade, nossos jovens a gente precisa orientar. Beleza, a gente precisa orientar. Sim. Mas a gente não precisa blindar, porque eu creio que nossos jovens são maduros suficientes. Sim.
Senão a gente tem que rasgar a Bíblia. A gente pega sobre Daniel, na hora que é pro jovem ser Daniel, a gente esquece. Mas, Thiagão, a gente passou por lá, ué. Então. Eu também fiz faculdade. Nós passamos por lá, ué. A gente tem que crer que essa geração vai entrar na faculdade e já não vai se contaminar. Se a gente, desde já, ficar assim, não vai. Não entra na faculdade, não, porque você vai se corromper. Dentro da faculdade. Fica dentro de casa. Aí se corrompe dentro de casa. Ao invés de motivar a evolução, desenvolvimento. Ele corrompe na televisão, no celular, ele se corrompe lá. Onde tem muito acesso e de forma obscura ainda, que ninguém está vendo. Exatamente, ninguém sabe. Esse exemplo que vocês falaram, eu sempre dou esse exemplo das minhas filhas. Uhum. A minha filha, a Vanessa, é engenheira mecânica. A Érica, advogada. Fizeram 5 anos de faculdade, entraram crentes, saíram crentes. Entraram participando da Santa Ceia e saíram participando da Graças Santa a Ceia. Deus. Entraram fiéis a Deus e saíram fiéis a Deus. A Vanessa, a sala dela no começo... Tem a engenharia mecânica aqui na Unital, a sala dela tinha 90 alunos, duas mulheres, 3 mulheres, ela e mais 2. Três mulheres. Então, olha o convívio, vocês sabem ali. É pesado, muito pesado. Falar que é fácil. Toda falar que é fácil. Não, sexta-feira faz churrasco, não é fácil. Naquele canteiro ali e fácil. tal. É bebida, é isso, aquilo. Mas ela servia a Deus. Sim. Ela é diferente, ela é para estudar. E vocês falaram exatamente isso. Não adianta, você vai criar uma bolha para não tem como. Pro jovem. Você vai criar uma bolha. Não existe. Ele tem que ir lá mesmo. É lá que ele tem que dar testemunha. É lá que ele tem que ser diferente. Sim. É lá que ele tem que ele tem que mostrar a sua cara. Eu com 20 anos, eu fui dentro desse 1990 foi terrível. Eu casei em janeiro, fiquei desempregado, teve a promessa no Congresso da UMAT aqui em julho. Deus que Deus faz promessa pra gente acreditar na luta. Bem assim, exatamente. Né? É verdade? No momento de adversidade. No momento da adversidade, fica esperto, que é aí que Deus faz a promessa. É verdade mesmo. E outra coisa, o deserto não é lugar de matar não é lugar que a gente está perdendo, não. O deserto é lugar que a gente está sabendo que o Egito ficou para trás. E para frente é a terra prometida, então vamos para frente. É isso. Não é? E no final do ano... Isso porque ele não é pregador, pessoal. Então, no final do ano eu fiquei desempregado, eu estava desempregado e Deus me abriu uma porta lá numa empresa, uma multinacional em Guaratinguetá, na Liberher. E aí eu fui trabalhar Patrocina lá. nós. Eu fui trabalhar lá e eu pegava o ônibus, eu atravessava a avenida que eu morava, pegava o ônibus de manhã. À tarde eu descia no portão da minha casa, eu saía do degrau do ônibus e 2 passos eu estava dentro da minha casa, do portão da minha casa. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Mas passou 2 meses, eu fui mandado embora. A empresa perdeu uma concorrência e mandou todo mundo embora. Quer dizer, mandou grande parte embora. E eu fui trabalhar em São Paulo. Eu tinha 20 anos. Fui trabalhar em São Paulo. Quanto tempo de casado, pastor? O senhor estava bem recém-casado. 10 meses de casado. Oh, Jesus amado. Eu fui trabalhar em São Paulo. Eu fui trabalhar era Guarulhos, bem do lado. Fica perto da Ayrton Senna, perto de Hermelino Matarazzo. Fui trabalhar numa metalúrgica lá. Morava numa pensão em Guarulhos. Com 20 anos de idade. Uma filha de 15 dias. Meu Jesus. Entendeu? Uma esposa sozinha. Na época não tinha como. Porque você ia falar, não tinha como falar com as pessoas que não. O meu sogro, na época, tinha aquele telefone. Lembra aquele telefone fixo da Telesp? Que as pessoas trocavam com carro. Que era caro. Jovem, talvez você nem saiba disso. Não do sabe. Preço que era uma linha telefônica. Meu Jesus. Não era? Não, e você não conseguia. Para você comprar lá, não. Por isso que ficava caro, as pessoas comercializavam. Eu falava com a Sirlene uma vez por semana. Trabalhava lá, saí daqui trabalhar lá. E com 20 anos de idade. Agora, tem jovem, se deixar com 20 anos de idade, ele tá chupando chupeta ainda e tomando leitinho na mamadeira. Infelizmente. Mamadeira em casa. Isso aí, é nós que temos que trabalhar isso. Aí depois, esse jovem não firma o passo, é a culpa da igreja. É isso que aí dá raiva. Aí dá raiva. Não, perdoa. Aí a gente fica estressado. Aí a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do coordenador. Não, os jovens têm coordenadores, os jovens têm pastores, mas quem pastoreia a casa é o marido e a mulher. Isso.
Não é verdade? Porque o que está lá, não adianta ele ter um bom exemplo da igreja e em casa arruinar tudo. Mas na verdade o senhor está voltando no início da nossa conversa. Os estimuladores. Exatamente. A motivação parte do jovem. Exatamente. Interessante. Reverendo, pra gente fechar nossa conversa aqui. Tá acabando? Nossa, não dá pra gente ir longe. Nada. Eu não falei quase nada. Quase nada. Já tá vendo? A nossa equipe técnica já anunciou. Aqui, aumenta isso aí, eu vou pagar mais 1 hora. Eu não respondi nenhuma pergunta ainda. Meu Deus. E a gente nem conseguiu, né? Nem conseguiu. Fuzilar ele, a ideia era outra, mas tudo bem. Se eu pudesse deixar uma mensagem para os nossos queridos jovens que estão nos vendo, estão nos ouvindo, o que o senhor poderia finalizar aí pra gente? Eu finalizar já? Meu Deus. Se quiser saber mais, me procure depois aí. O pessoal tá apertando, que eu acho que a carga horária aqui é cara, né? Não. Ó, nós estamos diretamente no estudo do PA aqui, viu? Isso aí. Estúdio PA. Bênção de Deus para nós. Ô, gente, queria deixar para a meditação de vocês. Estava pensando nisso essa semana e essa palavra ficou no meu coração. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A palavra que eu queria deixar aqui para o seu coração é isso. A expressão de alegria e a vitória alcançada, expressada aqui pelo salmista no Salmo 126. Primeiro, um sonho agradável. Quando Deus faz algo na nossa vida, mesmo a gente crendo, acreditando, confiando no Senhor, quando chega a gente fala: meu Deus, é verdade isso? Né? Às vezes a pessoa fala assim: ó, eu estou sonhando, me acorda aqui, é isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa vida, a nossa expressão de alegria é como um sonho agradável, que a gente vê o que Deus faz por nós, o que Deus está fazendo por nós e o que Deus vai fazer. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua de cântico. O povo diz: o que aconteceu? Aí a gente fala: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Uma outra expressão da alegria dessa vitória alcançada é o versículo 4. Diz: faz-nos regressar como outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então, as correntes do sul, as correntes do Negueb, que traziam as águas das montanhas, faziam os riachos, e o Negueb era o lugar de sequidão, não é? Desculpa. O Negueb era lugar de sequidão. Caleb deu para sua filha, Otiniel avançou ganhando a cidade, lá em Josué capítulo 14, e casou com Axa, filha de Caleb. E aí, quando eles foram para casa passar a lua de mel, ela falou assim: olha, fala alguma coisa pro meu pai, porque ele só nos deu terra seca. Nos deu terra seca, estava lá sentado do seu cavalo, indo embora. Falou: meu pai só deu terra seca. Aí a Bíblia diz que fala só: Deus lhe dará fontes inferiores e as fontes superiores. Ela falou assim: o Senhor nos deu o Negueb. É lugar de sequidão, lugar que não tinha nada, lugar que não tinha esperança, lugar que não tinha probabilidade. As bênçãos eram esporádicas, não chegavam lá. As bênçãos eram por tabela, tinha que chover no monte para chegar lá. Mas a Bíblia diz: o Senhor dará as fontes inferiores e as fontes superiores. E aqui o salmista diz: Senhor, faz-nos regressar como as correntes do Negueb. Ou seja, chovia, Deus mandou chuva, desceram os rios, encheu o Negueb, produziu fruto e a terra ficou habitável. É assim que Deus faz conosco. Esta é a nossa expressão de vitória. E depois, por último, a alegria da colheita, porque os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, aleluia, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Glória a Deus. É assim: plante, aí bati aqui de novo, plante, invista, faça acontecer, porque o Deus que manda a chuva é o Deus que vai mandar a colheita e vai abençoar para a glória de Jesus. Amém.
Benção de Deus. Meu Deus. Tá Tiagão, vendo? o seguinte aqui. Eu queria agradecer realmente, viu? O coordenador que disse que o senhor não tinha capacidade de enrolar fio. Porque se eu tivesse, talvez o senhor estava enrolando até hoje. Voz aqui. Não, mas o senhor ia estar enrolando até hoje, olha que benção. Até agora. Verdade, é verdade. Deus, Querido ele é o Deus que pastor, provê. muito obrigado pela sua presença. Amém. Deus continue te usando poderosamente seu ministério. Mais um Cirilo Madcast. Graças a Deus, chegando ao fim de mais um. Lembrando a você aí, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo aí, ative o sininho e com toda certeza Deus tem grandes bênçãos a fazer através de nós e por nós. Pastor Vanderlei, é um prazer ter o senhor conosco. Amém. O senhor é realmente um grande estimulador. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, pela nossa amizade. E vamos juntos seguindo em frente com toda certeza com mais um Madcast. Mais um testemunho último. Meu Deus, já vem. Não, só para finalizar, gente, Deus abençoe. Faça com que esse vídeo aí alcance milhões de pessoas aí, em nome de Jesus. Mas teve uma vez, em 2006, quando eu voltei aqui para o Parque Aeroporto, o pastor Luiz era o pastor aqui. Assim. E aí, os irmãos falaram assim, coloca o Vanderlei na mocidade. Aí eu lembro mas ele serve. Você contou isso aí. Não estou falando que ele estava errado, é assim mesmo, tem que colocar a gente que serve. Mas ele consegue, ele serve, não... E depois tive a felicidade dele me escolher para fazer parte da sua diretoria. É isso aí. Fazemos parte como primeiro vice-presidente há 6 anos. Isso, Deus é fiel. É Deus que faz. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, você que está me ouvindo, que seja estimulado por essa palavra e a motivação venha de Deus para o seu coração para ser bênção para a família, para a igreja e para a sociedade. Obrigado, Cirilo. Obrigado, Thiago. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos da técnica aqui e melhora a imagem aí para que eu saia bonito e um pouco magro. Ai, meu Deus. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.